Graça e paz, tudo bem? Esse vídeo é para te ajudar. Você que está aí começando a pregar a palavra de Deus e tem dificuldade, então é um esboço completo no livro de Lucas, capítulo 4, que vai te ajudar muito. Que fala sobre a tentação de Jesus, é um texto bem conhecido e eu creio que vai abrir seu entendimento. No final do vídeo eu vou deixar o esboço para você completo, como eu montei essa pregação, e eu quero aqui te ajudar passo a passo aqui, meditando versículo a versículo e colocando aqui referência e explicação para abrir o seu entendimento, ok? Se você já gostou dessa ideia, só peço para você deixar aqui o like, clica aqui no gostei, é importante para mim. E se ainda não é inscrito, meu irmão, minha irmã, se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações para você não ficar de fora. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai te recomendar se você for inscrito. Então, se inscreve, ativa o sininho e vamos para o nosso vídeo. Vamos lá, vamos meditar aqui em Lucas, capítulo 4. É um vídeo para te ensinar, tá? Eu quero te ensinar aqui a você ministrar essa palavra, é claro que o maior professor é o Espírito Santo. Eu apenas vou dar aqui algumas dicas, mas você deve sim orar, você deve meditar em Deus, buscar para que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Então, esse é um primeiro passo, é uma primeira instrução, mas a maior instrução vem do Pai. Amém? Lucas 4, do versículo 1 e 2 de início, que fala exatamente sobre a tentação de Jesus, texto bem conhecido, e eu quero aqui trazer para você algumas observações. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então Jesus, ele foi tentado pelo inimigo. Mas observe bem aqui que o texto ele é bem específico e diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu coloquei até em amarelo em destaque. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Então, eu extraí, você pode extrair o tema que você achar mais adequado. Eu extraí esse tema aqui, ó. Como você se comporta no deserto? Porque Jesus, ele se comportou, nós vamos ver aqui na leitura desse texto, de uma maneira, meu irmão, que nós devemos se comportar. Por isso eu tirei esse tema. Como você se comporta no deserto? Eu fiz uma anotação aqui, ó. Existem desertos que o Espírito Santo nos conduz para nos preparar para o ministério. E quando eu falo ministério, não falo ministério somente pastoral, eu falo de qualquer ministério, ministério da família, ministério, meu irmão, de cuidar da igreja, ministério de fazer a obra de Deus em missões, ministério de ajudar aquele que está necessitado, tudo isso são ministérios. Então, quando o Espírito ele te conduz ao deserto, ele está preparando você. Na realidade, Jesus foi preparado no deserto durante aqueles 40 dias. Por isso eu tirei esse tema. Então, você pode aí ministrar isso na sua pregação em cima desse texto e falar, olha, como você se prepara. Não precisa nem ser seu tema, mas você pode falar como você se prepara, como você se comporta diante do deserto. Afinal de contas, quem que não tem problema, meu irmão? Quem que não tem um dia mal? Quem que não passa por desertos? Lembrando que deserto não é local de permanência, é local de passagem, ok? Então eu anotei isso. Existem desertos que o Espírito Santo nos conduz para nos preparar para o ministério. E aí eu posso aqui utilizar uma referência que você pode utilizar também. E eu vou colocar para você que está em Efésios 6, no verso 11, que diz: vistam, ou revistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes, contra as ciladas do diabo. Deu para você entender? No deserto você precisa estar com a armadura, meu irmão. Que armadura? A armadura de Deus, espiritualmente falando, que é para você resistir às ciladas do inimigo, ok? Então você pode aí já estar argumentando de início e falando na sua pregação, olha, no deserto você precisa da armadura de Deus. Você pode falar, igreja, no deserto você precisa estar revestido da armadura do Senhor, porque senão você não vai conseguir passar pelo deserto, você vai acabar ficando nele, e essa não é a vontade de Deus. Deu para você entender? Vamos então continuar aqui a nossa meditação. Estou indo por partes para você compreender. Versículo 3 e 4 diz: o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só do pão viverá o homem. Você vê que o inimigo foi e tentou justamente naquilo que Jesus estava precisando. Ele estava sentindo fome, ele teve fome. E aí o diabo foi lá e tentou ele naquilo que ele mais precisava naquele momento. E é exatamente isso que ele faz. E é exatamente esse argumento que você pode aí trazer e explicar em cima desse texto. Eu anotei aqui, ó.
O inimigo se aproveita das nossas fragilidades para nos tentar. E não é uma verdade? Não é uma grande verdade, meu irmão? Naquele momento que você está mais debilitado, passando uma luta, vem aquela tentação, justamente aquilo que é atrativo, aquilo que aparentemente parece bom, mas você sabe que aquilo não é de Deus. Até porque eu coloquei uma referência exatamente sobre isso, que está aqui em Tiago, e você pode colocar também no seu esboço aí, ó. Tiago 1, versículo 13 e 14, que diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, né? Tem pessoas que têm esse costume, né? Ah, Deus está me tentando. E Deus não tenta ninguém, porque diz aqui, ó, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Meu irmão, Deus não vai tentar ninguém, ok? Está escrito aqui na palavra. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, ou seja, pela sua própria vontade, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, o inimigo tentou ali Jesus porque ele queria pão, realmente estava com fome, mas ele resistiu. E aí você pode falar, olha, o inimigo vai tentar você no deserto, o inimigo vai tentar contra a sua vida, vai te oferecer aquilo que você deseja, mas não caia, porque aquilo é para te destruir. Você pode então usar esse argumento e usar essa referência de Tiago 1, do versículo 13 e 14, ok? Vamos continuar? Vamos lá. Agora, versículo 5 ao 7. Fica até o final do vídeo, que no final eu vou disponibilizar para você o esboço completo, ok? Versículo 5 ao 7 diz: o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Você vê que o inimigo não desiste, meu irmão. O inimigo sempre está ali tentando de uma maneira e outra nos oferecer algo, nos afastar do Senhor para pegar a glória para Ele. E ele conta aqui uma grande mentira. Ele pega Jesus, mostra os reinos do mundo, mostra tudo que existe e diz, olha, tudo isso será seu. Será que tudo isso é dele mesmo? Para ele oferecer para Jesus? Na realidade, meu irmão, nada do que existe pertence ao diabo. O mundo jaz no maligno? Sim, o diabo ele atua nesse mundo, mas o mundo não é dele. Tudo que foi criado foi Deus que criou. Deus tem todo o poder. Na realidade, ele estava oferecendo algo que já era de Cristo, que já era do Senhor. Só que Jesus ainda não era o tempo de ele assumir esse reinado. Ele precisava passar pela cruz. Então o inimigo estava querendo ali antecipar algo que já pertencia ao Senhor. É como um filho que você tem ali e você quer dar uma bênção para ele, mas ele não está preparado. Você espera o momento certo. Assim também é Deus. E o diabo faz isso, meu irmão. Quando ele não consegue algo que ele já te ofereceu, então ele tenta antecipar algo para você, para poder te afastar do propósito, da missão que Deus tem para a sua vida. E ele ofereceu isso para Jesus. Então, eu coloquei uma referência que fala exatamente sobre essa fidelidade e sobre se apressar em Deus, e você pode usar esse argumento também. Está aqui em Provérbios 28, no versículo 20, diz, ó, o fiel, ele será ricamente abençoado, mas quem tenta, olha aí, enriquecer-se depressa, não ficará sem castigo. Sabe quem é a pessoa que tenta enriquecer? É aquela pessoa que ela quer antecipar a bênção. Ela quer antes do tempo. E você sabe que tudo antes do tempo não é bom. Tudo antes do tempo não é bom, meu irmão. E Jesus ali estava sendo preparado naquele deserto para não antecipar aquilo que já era dele. Ele é Senhor, ele é Deus. Mas ele tinha que passar pela cruz e o diabo queria antecipar aquilo e assim estragar, né, atrapalhar o plano de Deus. E aí você pode então ministrar isso. Falar, irmãos, não antecipe a sua bênção. Se você está passando pelo deserto, fica firme. Permaneça, seja fiel. Como diz o texto, né? O homem fiel será abençoado. Seja fiel ao Senhor. Resista ali às tentações, às propostas do inimigo. Porque você viu, ele tentou de um lado, não conseguiu, oferecendo pão. Ele foi lá, ofereceu outra coisa. Porque o inimigo é assim, meu irmão. Ele jamais vai desistir. Ele vai fazer de tudo para parar as pessoas. E você pode usar esse argumento na sua pregação. Ok? Tá dando para você entender? Então, se você está gostando, deixa aqui o like se não deixou ainda, você me ajuda muito, ok? Vamos continuar aqui o nosso entendimento, agora do versículo 8 ao 13, para a gente poder concluir. E Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou então a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo,
e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que lhe guardem com as suas mãos, e eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Você vê que mais uma vez ele tentou Jesus, mais uma vez ele ofereceu algo para Jesus, e agora ele fez algo que me chama a atenção, que é usar a própria palavra de Deus. Não foi isso que ele falou? Olha, se joga daqui de cima, porque está escrito que os anjos vão te guardar. Ele usou a própria palavra, meu irmão. Você vê que o inimigo ele tenta de várias maneiras. E às vezes vai usar até a palavra de Deus. Usar a palavra de Deus, realmente, ele vai usar a palavra de Deus, meu irmão. Tome cuidado. O diabo, ele é sagaz, ele é esperto. E ele usa, sim, a palavra de Deus para distorcer uma verdade. Ele usou, mas Jesus, com a própria palavra, por isso a importância de você estar aí revestido da armadura de Deus, como a gente viu lá em Efésios, para você usar a palavra também para se defender. Porque ele disse, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, Ou seja, nós não podemos tentar a Deus. E aí você pode argumentar isso. Cuidado, meu irmão. Cuidado, igreja. O diabo, ele usa até a palavra para distorcer a sua mente, para te enganar. E é isso, ele tem feito isso, infelizmente, na vida de muitas pessoas. E você pode alertar aí através dessa ministração. Ok? Tá dando para você entender? E aí eu coloquei uma referência para a gente poder concluir aqui, que está em 1 Pedro 5,8, só para poder complementar esse raciocínio, que diz assim, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. E não é verdade? Ele procura fazer isso. E ele vai usar de todas as maneiras. Ele tentou 3 vezes Jesus. Na última, ele tentou o Senhor Jesus na própria palavra de Deus. E hoje em dia não é diferente, meu irmão. Ele vai tentar a gente de várias maneiras, para nos afastar do propósito, para nos tirar daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Tome cuidado. E aí você pode argumentar isso. Que o diabo, ele está ali, esperando uma brecha, uma oportunidade, como diz aqui em 1 Pedro 5,8. Você pode ministrar dessa maneira. Você vai estar ali, meu irmão, sendo usado por Deus. Tenho uma certeza. Mas deixa eu dar uma dica para você aqui. Ore. Fale com Deus. O Espírito Santo, ele vai te dar muito mais do que aquilo que eu estou te passando aqui. Aqui é para poder te ensinar a você trazer uma mensagem. Mas o Espírito Santo vai te usar muito mais, porque o Senhor, ele quer usar aqueles que estão dispostos. Ok? Então, essa foi aí a instrução completa sobre esse texto. Eu acredito que de uma maneira simples, para que você compreenda. Eu coloquei até uma conclusão, que quando o deserto passa, vem a bênção, pois o Senhor é bom e justo com os seus filhos. Ok? E aí você pode então concluir a sua mensagem com uma conclusão ali bem simples. Eu coloquei essa aqui, você pode usar a sua, e eu creio que o Senhor vai abençoar muito a sua vida. Você gostou? Bom, então deixa o seu like, comenta aqui o que você achou desse esboço. Vou deixar para você completo aqui na tela. Eu vou dividir em 2 partes, porque ele não cabe na tela inteira, tá? Da forma que eu expliquei para você, é da forma que eu coloquei. Primeira parte é essa, tá? O tema, como você se comporta no deserto. Aí eu coloquei uma breve introdução, como você se comporta no deserto, escrevi aqui para você. Coloquei o texto de Lucas 4, os primeiros versículos, que é o 1 e o 2. Aí depois eu coloquei ali a referência do versículo 1 e 2, que está em Efésios 6,11, que fala sobre a armadura de Deus, ok? Depois eu coloquei o Lucas 4, agora do versículo 3 ao 4, e eu coloquei a referência que está na segunda parte aqui do esboço, que eu vou colocar para você, que o inimigo se aproveita da nossa fragilidade, Tiago 1, 13 ao 14. Aí o Lucas 4, versículos 5 e 7, coloquei mais uma referência, cuidado com o engano de Satanás, Provérbios 28, 20. Tudo isso aqui eu falei para você aqui no vídeo, tá bom? E coloquei também o final, que é do versículo 8 ao 13, que o inimigo é insistente e vai usar até a própria palavra, como a gente viu, para parar a gente. 1 Pedro 5,8, que fala que o diabo ele anda ao nosso redor, que temos que vigiar. E a conclusão, quando o deserto passa, vem a bênção, pois o Senhor é bom e justo com os seus filhos. Ok? Então, você pode depois aí copiar esse esboço da sua maneira, tá bom? E aí pregar essa palavra
na sua igreja, num círculo de oração, na sua célula, no culto no lar, enfim, aonde o Senhor, meu irmão, te usar. Espero ter te ajudado através desse vídeo, tá bom? E que o Espírito Santo, ele fale mais no seu coração e abra o seu entendimento. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo.